Bom dia, preciosidade! Segunda-feira, dia da preguiça, depois da Páscoa ainda. E aí, comeram um monte de chocolate? Vou dizer pra vocês que a minha Páscoa não foi tão gorda como antes, mas mesmo assim ainda comi um monte de chocolate. Quarentena tá sendo pra, além de estudar, engordar também. Daqui a pouco a minha bochecha não cabe aqui no vídeo pra vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham conseguido fazer o nosso coelho, o nosso marca-página. Espero que a Páscoa de vocês tenha sido abençoada. Que vocês possam ter um feriado maravilhoso. Que vocês tenham tido um feriado maravilhoso. E que estejam prontos, cheios de energia para começar mais uma semana. Até porque, né, nossas videoaulas não podem parar. Olha só, hoje a gente vai trabalhar com história. A gente já tinha visto que era um espaço público e o que era um espaço privado. Vimos que um espaço privado é aquele que é de uma pessoa ou de uma empresa e ele precisa ser pago para a gente poder usufruir dele. Um exemplo é a nossa casa, são os hospitais particulares, né, que tem plano de saúde, shopping center, que a gente paga estacionamento, vai lá, compra as coisas, precisa pagar. E o espaço público é aquele que é mantido pela prefeitura e criado pela prefeitura também, de acordo com as nossas necessidades e os nossos interesses. Exemplos de espaço público: praças, parquinhos, aquelas academias que são feitas pela prefeitura, né? Transporte público, enfim. Hoje a gente vai ver que esses espaços públicos, eles são mantidos pela prefeitura por meio do nosso imposto, que é aquele dinheiro que a gente paga quando compra alguma coisa, quando paga IPTU, o IPVA, que é do carro, enfim. Então eu preciso, por favor, que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 9, que é de onde a gente vai continuar até a página 12, tá? Lá na página 9, diz que é a prefeitura que mantém os espaços públicos, usando, como eu disse anteriormente, os nossos impostos. Então, para que a praça fique sempre limpa, para que o parquinho não tenha nenhum brinquedo quebrado, a prefeitura contrata alguns serviços públicos. Esses serviços públicos são responsáveis pela manutenção do nosso espaço público. Isso é desde a iluminação dos postes para a gente não ficar no escuro, a manutenção das ruas, das calçadas. Então, o serviço público é responsável justamente por manter esse espaço público em ordem e em segurança para que a gente possa usufruir desse espaço. Alguns exemplos de serviço público vocês vão ter já lá na página 9, que é coleta de lixo, a manutenção das escolas, construir mais escolas, cuidar da pavimentação das ruas, das calçadas, a iluminação pública, que a gente não pode ficar no escuro, né? Imagina, já é perigoso com luz, imagina se fosse no escuro. Não dá, a gente precisa da iluminação. Vai ter também o transporte público, que é para aquelas pessoas que não podem se locomover das suas casas até a escola, e aí eles pegam um transporte para chegar lá. Manutenção dos hospitais, realizar obras de saneamento, de esgoto, para que as pessoas não peguem doença. Então, todos esses serviços são pagos com os nossos impostos, que são aquelas taxinhas que a gente paga para a prefeitura, para o governo, enfim, para que eles mantenham esse nosso patrimônio. Mas é claro que nem sempre foi assim, né? Antigamente a gente não tinha iluminação, por exemplo. A gente já viu
lá a gente já viu uma história mesmo no outro bimestre que as primeiras cidades nasceram ao redor dos rios, lembram? Então, que antigamente também não tinha encanamento para essas pessoas chegarem para que essas pessoas tivessem acesso à água. Antigamente a gente viu que as pessoas moravam perto do rio. Hoje não, hoje a gente já tem encanamento. A iluminação não era no poste, como a gente está acostumada desde que a gente se entende por gente que tem iluminação no poste. Antes eles usavam tochas, lamparinas, lampiões, para que as pessoas tivessem acesso à iluminação. Então, uma pessoa era encarregada de acender essas lampiões, essas lamparinas. Imagina, a nossa cidade, por exemplo, de Balneário, tivesse uma pessoa para acender todos os postes. Não fosse automático ou só acionar uma alavanca como é hoje. Até ele acender tudo, né, já ia estar dia de novo e ia ter que apagar tudo. Então, naquela época era assim. Antigamente era assim. Lá na página 10, vocês vão ver mais sobre isso, sobre como era a iluminação. Tem até um quadro mostrando como era antes a iluminação e fala um pouquinho sobre o abastecimento de água também, que a gente já viu lá em História no outro bimestre, né? No finalzinho da página 10, vai falar que não adianta a prefeitura ir lá fazer o serviço público, contratar um serviço público para manter a cidade, se por um acaso vem alguém e depreda esse patrimônio. O que significa depredar? É estragar, não cuidar, porque querendo ou não, se é público também é responsabilidade nossa. A gente já viu isso também no outro vídeo de história. E esses cuidados que nós temos que ter refletem na possibilidade de a gente usar de novo esses espaços, né? Esses parques, essas praças. Então, por exemplo, se a gente vai lá na pracinha, por exemplo, e arranca uma muda daquele canteiro que a prefeitura contratou um serviço para ir lá plantar essas mudinhas, essas flores, nós vamos estar depredando o nosso patrimônio, nós não estamos cuidando dele. A mesma coisa as pichações que muitas vezes a gente vê pela rua, nos muros, ali perto da nossa escola, até naquela escola pública do lado, tinha bastante pichações, não sei se vocês já repararam. Isso também é uma forma de depredação do patrimônio. Então, mesmo que a gente pague os impostos para a prefeitura contratar um serviço público de qualidade para manter os nossos espaços, nós também temos que cuidar do nosso espaço público. Nós também temos que jogar o lixo no lixo. Nós também temos que não depredar, não quebrar as coisas do nosso patrimônio. Nós também temos responsabilidade, ainda que nós já paguemos o imposto, ok? Na página 11 e na página 12 vai ter algumas atividades sobre o que a prof falou para vocês hoje. Peço, por favor, que vocês leiam o texto que está na apostila, grifem as partes mais importantes para na hora de fazer a atividade ficar mais fácil. Ainda que a prof explique para vocês do que se trata o assunto, é sempre bom a gente ler de novo, pratica a leitura, conhece palavras novas, como essa da depredação do patrimônio, né, que é estragar o que a gente quer estragar, quebrar o que a gente tem. E ainda por cima, já grifo que é mais importante para quando a gente voltar, por exemplo, se tiver uma avaliação com consulta, como foi em ciências, vocês já estão preparadinhos, não precisam ficar procurando muito, ok? Amanhã eu mando a correção das atividades, espero que a semana de vocês seja maravilhosa e que logo, logo a gente possa se ver pessoalmente. Cata, eu te vi no mercado, tô com saudade. Até mais, gente. Bom dia pra vocês. Beijão.